Caros amigos, portuguesas e portugueses, o Presidente da República, com o apoio do CDS, decretou hoje o estado de emergência. Este é um momento excepcional e inédito, que nos convoca a todos, enquanto povo e enquanto nação, e que exige de cada um de nós, mas dos partidos em especial, união, responsabilidade e coragem. Nas palavras do nosso querido professor Adriano Moreira, a pátria não se escolhe, acontece. E a única alternativa é amá-la ou renegá-la. Mas ninguém pode ser autorizado a tentar a sua destruição e a colocar o partido, a ideologia ou a ambição pessoal acima dela. A pátria é um dever, a única forma de total amor que temos para lhe oferecer. No CDS, amamos profundamente Portugal, que está a sofrer contra um inimigo implacável e invisível, que temos de saber combater com toda a nossa determinação. E vamos fazê-lo juntos. Este é um momento de união entre todos os portugueses, de estreitarmos os laços que nos ligam, de nos concentrarmos no que nos é comum, de cuidarmos uns dos outros e de conduzirmos Portugal à vitória desta guerra. E nós, os políticos, temos de ser os primeiros a dar o exemplo e oferecer esse testemunho de unidade nacional. Este não é o tempo de sectarismos políticos. Quero, por isso, transmitir ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, que não está só. O Governo de Portugal contará com o empenho intenso do CDS para vencer esta pandemia. O CDS apoiará, sem hesitações, todas as medidas que salvaguardem o interesse nacional, que protejam as pessoas e a economia, por mais difíceis que sejam. A nossa prioridade são as pessoas, a sua saúde e a sua vida. E protegê-las implica que façamos tudo o que está ao nosso alcance. Haverá tempo para avaliar as responsabilidades na gestão política desta crise. Agora é o momento de tocar a rebate, de remarmos todos juntos para o mesmo lado e de nos assegurarmos que serão tomadas todas as medidas musculadas e urgentes para conter a pandemia e minimizar as cadeias de transmissão. Quero, nesta hora, recordar os que partiram e expressar as minhas mais sinceras condolências aos familiares. Deixar uma palavra de ânimo aos que estão doentes, assegurando-lhes que estamos com eles e que nos bateremos afincadamente para garantir que não faltarão meios humanos e materiais ao Serviço Nacional de Saúde para poder tratá-los. Expressar a minha profunda gratidão aos heróis de bata branca, que em circunstâncias tão difíceis quanto estas se arriscam para fazer o que é preciso para salvar Portugal. Transmitir aos nossos idosos uma mensagem de apoio e de serenidade, e esperando que se mantenham resguardados nas suas casas e que nada lhes falte. O CDS propôs às autarquias que procedam a um levantamento de todas as pessoas idosas que precisam de apoio e apresentará, no dia de amanhã, um conjunto de medidas locais de suporte à terceira idade. Todos os portugueses têm, neste período excepcional, uma obrigação de solidariedade acrescida, sobretudo com aqueles que mais precisam de apoio. Temos duas casas para cuidar, a nossa morada e o nosso país. É por isso que lutaremos em casa, evitando o contacto social no exterior. Que lutaremos nas ruas que se tornarão vazias, nas discotecas que se fecharão, nas esplanadas sem gente e nas praias desertas. Que lutaremos nos hospitais lotados, entregues às mãos dos profissionais de saúde. Que lutaremos com o setor social para que nada falte a quem está isolado e necessita de ajuda. Que lutaremos com máscaras e não com armas. Que lutaremos em quarentena em vez de nas trincheiras. Os portugueses não se vão render. Nós vamos lutar e vamos vencer. No CDS, não deixámos nas últimas semanas de pedir ao Governo uma liderança mais firme, uma voz de comando mais confiável,
uma coordenação que não tivesse medo de decidir, que fizesse o que fosse preciso e que atuasse por precaução. Que agisse no fundo em vez de reagir. Que não perdesse tempo e que tivesse a coragem de tomar as medidas musculadas que fomos propondo. No CDS não deixámos de apresentar as nossas medidas, como a criação do gabinete de crise, o fecho de todos os espaços públicos não essenciais, o encerramento de todas as fronteiras, a quarentena obrigatória das zonas mais afetadas e um verdadeiro choque de tesouraria que apoiasse as empresas e a nossa frágil economia. No CDS sempre fomos leais e construtivos com o Governo, a bem do nosso país. E hoje cá estamos para reafirmar ao Sr. Primeiro-Ministro que, caso seja necessário adotar medidas mais restritivas como aquelas que lhes apresentámos, o quadro do estado de emergência contará com a concordância do CDS. Sr. Primeiro-Ministro, use com firmeza e bom senso os poderes constitucionais que lhe estão agora atribuídos, para combatermos competentemente o Covid-19. Os sacrifícios que soubermos fazer hoje serão o garante da nossa liberdade amanhã. Da parte do CDS, seremos exigentes com o Governo, porque não nos podemos dar ao luxo de ser politicamente displicentes. Avizinham-se tempos difíceis do ponto de vista social e económico. Neste quadro de emergência nacional, o CDS reclama do Governo humanismo nas medidas que vierem a ser adotadas, para que nenhum português seja deixado para trás. Mas o tempo que vivemos é também um tempo de incertezas e de angústias. Incerteza das pessoas sobre se manterão os seus empregos, sobretudo os mais precários. Incerteza sobre como pagarão as suas contas se não puderem trabalhar. Incerteza dos que, sem aviso prévio, se veem impossibilitados de regressar a Portugal. Incerteza dos profissionais liberais, em especial dos advogados, cujas obrigações atuais não estão esclarecidas. E angústia de tantos empresários que encerram os seus estabelecimentos, que não têm como pagar salários e que não vão conseguir pagar aos bancos e procuram do Estado explicações que tardam em chegar. Fazer face a esta crise implica também saber dar resposta pronta a estas inquietações, que afetam centenas de milhares de famílias e de cuja serenidade e tranquilidade também depende o sucesso de todos. Faço votos de que o Governo seja capaz de mobilizar a indústria nacional para o fornecimento urgente dos equipamentos em falta, das máscaras, dos ventiladores, que tantas empresas estão em condições de produzir. Que assegure o funcionamento eficaz das cadeias de distribuição dos bens essenciais e que não deixe faltar nada aos portugueses, em especial aos mais velhos e aos mais isolados. Que garanta o desenvolvimento da atividade dos profissionais de saúde em condições de absoluta segurança e salubridade, pois sem eles e sem o seu esforço heroico não venceremos esta batalha. É em alturas como estas que nos damos conta do que é realmente importante, do que verdadeiramente importa, de que devemos deitar para trás das costas o que nos distingue e deixar a um canto as disputas partidárias do imediato. Sou um jovem presidente de um partido indispensável na nossa democracia, que já governou o país em coligação por 4 ocasiões e que ajudou Portugal a levantar-se de graves crises financeiras, sociais e políticas. Hoje, o CDS estará novamente à altura da nossa história e do nosso país. Só o interesse nacional e o bem comum nos importam. O nosso compromisso é com os portugueses. É um compromisso total e irrenunciável. Unidos, venceremos. Divididos, desperdiçaremos tempo e perderemos vidas. Apelo aos portugueses que acatem todas as instruções que foram comunicadas pelas autoridades competentes. Juntos, ultrapassaremos mais depressa este período crítico e voltaremos brevemente a abrir a porta das nossas casas
a abraçar os nossos amigos, pais e avós. Nesse dia, olharemos para trás com a consciência de que tudo fizemos para derrotar o coronavírus, que fomos responsáveis e que nos reerguemos enquanto povo mais unidos e cientes do que nos aproxima uns dos outros. Como disse um dia Winston Churchill, não chegará a fazermos o nosso melhor. Só seremos bem-sucedidos se fizermos o que é preciso. Façamos, pois, o que nos compete para dar tudo a Portugal. Pelo nosso Portugal, que nos pede que somemos o melhor de cada um de nós. Pelo nosso Portugal, que se levantará uma vez mais com o esforço de todos nós.